Bom, boa noite de novo. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre um termo que o Dr. Locadi tem utilizado muito nas suas mensagens. E, na realidade, é uma postura que ele cobra muito de nós todos, né? Não só de nós que trabalhamos aqui, ele cobra de todos, né? Ele diz assim: é preciso ter prontidão. Nós esperamos de vocês prontidão. E a pergunta é: o que é prontidão? O que seria ter prontidão? Ou o que seria estar em prontidão? Talvez a avaliação mais óbvia e mais básica seja relacionar o termo prontidão com a palavra pronto, né? Então, pensar que estar em prontidão é estar pronto. Mas nós sabemos que ninguém está pronto. Porque, afinal, a perfeição ela não existe. Nós sabemos que a doutrina espírita trabalha com evolução. Então, se ela trabalha com evolução, ela não trabalha com perfeição. Nós estamos todos em processo evolutivo. Portanto, nenhum de nós está pronto, acabado, nesse sentido. Bom, então, se estar em prontidão não é estar pronto, né? O que é estar em prontidão? Talvez seja reconhecendo que eu ainda não estou pronto, me colocar em um movimento de crescimento. Ou seja, me colocar em um movimento de prontificação. Eu vou me colocar em um movimento para ficar pronto, sabendo que eu vou estar sempre nesse movimento, porque o crescimento é infinito. Nós sabemos que para realizar algo é preciso ter o conhecimento necessário, é preciso ter as habilidades necessárias, mas isso não basta. Quantos têm o conhecimento, mas não fazem? Quantos têm as habilidades, mas não realizam? Quando se fala em prontidão, se fala em ter os conhecimentos, ter as habilidades, mas ter também a disposição e a vontade para fazer. E além de ter a disposição e a vontade para fazer, é preciso fazer. É preciso realizar. Falar em prontidão envolve todas essas etapas. Da etapa de adquirir o conhecimento necessário até a etapa da realização propriamente dita. Enquanto eu não realizar, eu não posso dizer que eu estou em prontidão. Eu não posso dizer que eu tenho prontidão. Assim nós podemos fazer uma primeira síntese e afirmar então que se colocar em prontidão é se colocar em um movimento de realização. Se colocar em prontidão é se colocar em movimento de realização. Da mesma forma como nós não estamos prontos, aquilo que nós realizamos e fazemos também não é estático, né? Também não é algo que se faz e fica parado ali, pronto, né? Nós estamos sempre fazendo e fazendo de uma forma melhor. Então, por isso é importante colocar na compreensão a palavra movimento. Movimento de realização. Eu vou estar sempre realizando e realizando de uma forma cada vez melhor. Um movimento de realização. Um movimento constante. Pensando um pouco sobre esse tema, a gente chega, talvez, em uma ideia que parece um pouco contraditória, portanto é um paradoxo, mas que envolve, talvez, a vida de todos nós, que é o seguinte paradoxo: eu deixo de fazer, às vezes, porque eu não me sinto pronto. Mas eu tenho que pensar que, enquanto eu não começar a fazer, eu não vou ficar pronto. Então, o paradoxo é o seguinte, né? Para fazer, é preciso ter preparo. Mas para ter o preparo, é preciso começar a fazer. Parece contraditório, né? Mas é complementar. Enquanto eu não estiver realizando, eu não vou estar aprendendo o que é necessário para realizar. A gente pode fazer uma analogia, né, para ficar mais fácil, e pensar, por exemplo, em uma construção. Então eu vou construir uma casa, né? É claro que eu preciso ter um conhecimento inicial. Eu preciso ter uma mínima noção do que é uma estrutura, de onde ficaram as vigas, qual é a altura, qual é o peso que sustenta, quais são os materiais necessários. Mas, enquanto eu não começar a construir uma casa, eu não vou adquirir
Um outro conhecimento que é, por exemplo, qual é o ângulo ideal para pregar? Qual é o material que funciona melhor? Qual etapa demora mais? Eu preciso primeiro lixar a parede e depois pintar a parede. Há um conhecimento que eu só aprendo no processo de realização. Há um tipo de conhecimento que sem a experiência eu não consigo adquirir. Então, se eu não realizar, eu não vou ter esse conhecimento. E ainda vou sofrer a angústia de dizer para mim mesmo que eu não comecei a fazer porque eu não me sentia preparado. Para estar preparado é preciso fazer. Esse é o paradoxo. O Allan Kardec fez uma observação extremamente interessante e eu queria relacioná-la com a prontidão. Ele observou o seguinte: existem 3 tipos de espíritas. Ou nós podemos dizer 3 posturas com relação ao espiritismo. A primeira postura, ou o primeiro tipo, é aquele que está atrás dos fenômenos. Então é a pessoa que vai atrás do espiritismo só pelo fenômeno. Ponto final, isso basta. Ou seja, é uma pessoa que se direciona ao espiritismo pela curiosidade. E só. O segundo tipo de espírita, como disse o Kardec, é aquele que consegue romper com o fenômeno, não se preocupa mais com a curiosidade do fenômeno e começa a procurar entender o que significa a doutrina. Ou seja, uma pessoa que não quer o fenômeno, ela quer entender as ideias. Ela quer entender os valores que a doutrina espírita trabalha. Talvez não entenda, mas está buscando entender. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo de espírita é aquele que não só rompeu com os fenômenos, não só procura constantemente entender qual é a doutrina filosófica, né? Qual é o sistema de valores e de ideias, mas, além disso, procura aplicar esses valores. O terceiro tipo de espírita é aquele que conhece os valores e vive os valores. É aquele que consegue pensar sobre o sistema de ideias e o sistema de valores e trazer aquilo para a sua ação social. Esse é o tipo ideal, né? Entre aspas. Né? Esse é o tipo de espírita que a doutrina quer. Mas é preciso agora fazer a pergunta: será que eu tenho prontidão para ser esse tipo de espírita? Será que eu me coloquei em um movimento de prontidão para entender as ideias? Para entender os valores? Será que eu estou parado ainda na etapa dos fenômenos? O que me traz ao centro espírita é ainda a curiosidade? É uma pergunta. Ou o que me traz ao centro espírita e o que me leva às obras espíritas é um estudo para que eu entenda melhor quais são os valores e as ideias que o espiritismo apresenta. E a pergunta mais difícil: eu estou em prontidão para viver e sofrer as minhas convicções? Essa é uma frase do Dr. Locate, inclusive. Ele fala isso constantemente. Né? É preciso viver e sofrer as suas convicções. Mas isso não é tão simples assim. Né? Isso não é fácil. Será, por exemplo, que eu já parei para pensar quais são as consequências de acreditar em livre-arbítrio? Há consequências práticas. A minha ação tem que ser diferente se eu acredito em livre-arbítrio. Se eu acredito em eternidade, a minha ação é diferente. Se eu acredito em reencarnação, minha forma de agir é diferente. Se eu acredito em imortalidade, minha forma de agir é bem diferente. Se eu acredito em evolução, que é um dos princípios da doutrina, minha forma de agir vai ser bem diferente. Se eu acredito, por exemplo, em tudo aquilo que envolve a moral cristã, a minha forma de agir é bem diferente.
todos esses valores que eu citei são valores que estão inseridos na doutrina espírita. Então, se eu acredito que eu sou espírita, eu preciso viver em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, a força desses valores. Mas será que eu estou me colocando em prontidão para isso? É a pergunta difícil. Por exemplo, quando nós falamos em caridade, que é um dos valores básicos da moral cristã, será que eu tenho prontidão para assumir a postura da caridade? Nós sabemos que caridade não é doação material, não é? A caridade é uma postura. Eu tenho a postura de uma pessoa caridosa. E essa postura envolve todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras e todas as minhas ações. A pessoa caridosa, por exemplo, ela administra o seu pensamento para nunca projetar sobre outra pessoa um pensamento negativo. A pessoa caridosa administra o próprio pensamento para manter sempre um nível de harmonia nos seus pensamentos. A pessoa caridosa é aquela que avalia se as palavras que ela usa não estão ofendendo outros. Faz parte da postura da pessoa caridosa pensar sobre isso. Será que o volume e o tom da minha voz não causam angústia nas pessoas? Será que o conteúdo daquilo que eu falo não é um conteúdo que destrói, ao invés de construir? Será que nas minhas ações, na minha forma de agir, eu não faço separação, ao invés de fazer integração? Será que nas minhas escolhas recentes eu não estou gerando destruição, ao invés de gerar construção? Isso faz parte da postura da pessoa caridosa. Portanto, faz parte da postura do espírita. Porque a caridade é uma das bases da moral cristã, a moral cristã é uma das bases do espiritismo. Então percebam, nós estamos discutindo valores que são fundamentais. E falar em prontidão é falar em movimento de realização, então é falar em movimento de transformação. É preciso prontidão para fazer as transformações. Não é? Existem algumas características que acabam bloqueando em nós esse movimento da prontidão. Uma delas é o medo, por exemplo. Se eu tenho medo de realizar, eu não vou realizar. Se eu tenho medo de fazer, eu não vou fazer. Se eu tenho medo das transformações, eu não vou fazer as transformações. Se eu tenho medo de me autoavaliar, eu não vou identificar o que precisa ser mudado. Então o medo bloqueia a prontidão. Eu não alcanço uma postura de prontidão se eu ainda tenho medo. Da mesma forma, o egoísmo bloqueia a prontidão. Porque se prontidão tem relação com realização, nós sabemos que nada que nós realizamos sozinhos. E tudo aquilo que nós realizamos para o conjunto das pessoas. Nada se faz sozinho e nada se faz para si somente. Tudo se realiza com e para o conjunto. Então, se eu ainda tenho em mim resquícios de egoísmo, não há como estar em prontidão. Não há como alcançar a prontidão. Da mesma forma, se eu não tenho a capacidade, por exemplo, de decidir, eu também não alcanço a prontidão. O Dr. Ocati fala muito isso. Ele diz assim, vocês, infelizmente, estão com o poder decisório enfraquecido.
que é o poder decisório? O que é a capacidade de fazer decisão? A capacidade de escolher. Escolher, por exemplo, dizer não. Escolher concordar ou não concordar. Escolher fazer ou não fazer. Decidir ir por um caminho ou por outro. O poder decisório é fundamental. Porque, afinal, se eu não estou decidindo, alguém está decidindo por mim. O que significa que eu perdi o controle da minha vida. Se eu não estou tendo o poder decisório de administrar a minha própria vida, como eu estou crescendo? Se eu não estou coordenando o movimento de crescimento. Então eu preciso ter o poder decisório. Para então poder afirmar que está em prontidão. Nós podemos concluir afirmando também que se prontidão tem relação com realização, tem relação com uma capacidade de avaliar a realidade, de ver quais são as necessidades do mundo. Então eu preciso olhar à minha volta e ver quais são as necessidades que existem no local onde eu estou inserido. Assim que eu identificar as necessidades, eu preciso me colocar em movimento de prontificação para ser parte da resposta. Eu preciso ser parte da solução para aquela necessidade. Isso é se prontificar. Eu estou me prontificando para ser útil. Por exemplo, talvez os senhores parem para avaliar e cheguem à conclusão de que existe muita violência, de que existe pouca paz, de que existem ainda muitas pessoas que estão em desequilíbrio. Muito bem. Então eu preciso, imediatamente, me prontificar a ser uma pessoa pacífica. Se eu acredito que há muito desequilíbrio, eu preciso me prontificar para ser uma pessoa equilibrada. Se eu acredito que não há paz ainda, eu preciso me prontificar para ser uma pessoa cada vez mais calma, cada vez mais compreensiva, com uma capacidade cada vez maior de perdoar, por exemplo. Aí sim, eu estou me colocando em um movimento de prontificação. E aí sim, eu estou sendo efetivamente útil, num sentido de crescimento comum. Portanto, o crescimento de todos. É necessário falar? Então vamos falar. É necessário conversar com as pessoas? Então vamos conversar com as pessoas. É necessário mudar a postura? Então vamos mudar a postura. É necessário mudar o projeto? Então vamos mudar o projeto. É necessário fazer transformações? Então vamos fazer. Estar em prontidão é fazer o que for necessário. É preciso fazer o que é necessário. Mas preciso primeiro identificar o que é necessário. É preciso identificar isso. Então eu agradeço pela atenção de todos. Uma boa noite. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos. E que cada um consiga fazer com o silêncio interior a pergunta a si mesmo. Eu estou em prontidão ou não? Eu estou buscando estar em prontidão ou não? O que é prontidão?
Tudo bem? Boa noite a todos. Com licença.